Glória a Deus. Irmãos, nós cantamos, né? Nós louvamos a Deus, nós participamos da ceia. Eu gostaria nessa noite, irmãos, né? Só compartilhar algo nessa noite na palavra de Deus. Os irmãos que foram na célula, eu não estou bem lembrado se foi a semana agora, terça agora ou a retrasada. Foi falado de âncora, né? Jesus é a nossa âncora. Não sei se os irmãos lembram dessa passagem, né? Glória a Deus. Então eu gostaria que os irmãos nesta noite abrissem a sua Bíblia, né? Já está aberta aí, né? No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Glória a Deus. Os irmãos vão lembrar que foi falado de âncora, que Jesus, Ele é a nossa âncora. Glória a Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 18 e o 19. Apenas 2 versículos. Eu gostaria de ler nessa noite junto com os irmãos e compartilhar algo, né, que Deus, essa semana, venho assim falando, venho meditando sobre a âncora, né? Que Jesus, Ele é a nossa âncora. Âncora, irmãos, os irmãos sabem que é algo que serve para ancorar um navio. Vou só ler algumas coisas aqui que eu preparei aqui para os irmãos. Fala que na Bíblia, na palavra de Deus, âncora, né? Ela é vista, né? Lá no livro de Hebreus, né? Âncora, ela simboliza o que? Firmeza. Primeira coisa, firmeza. Ela simboliza também esperança. Ela simboliza estabilidade, fidelidade, tranquilidade, força, abrigo. Simboliza também proteção, apoio. Também nos momentos mais difíceis das nossas vidas, irmão, né? Foi a âncora, né, que me salvou, que nos dá salvação, né, que nos dá o que? Estabilidade, firmeza, né, que nos dá tudo isso na nossa vida, né? E temos o que? Essa esperança como âncora da nossa alma, firme e segura. O que eu queria compartilhar com os irmãos, com a igreja nesta noite, irmãos, sobre âncora. Foi falado na célula, não sei se os irmãos lembram. Essa semana, irmãos, terça-feira, eu faço capelania lá na Santa Casa, e terça-feira foi o meu dia de ir lá das 8 horas da manhã até as 8h30. A gente faz a capelania para os funcionários da Santa Casa. A gente canta um hino, a gente lê uma palavra, depois a gente ora, depois os funcionários vão para o trabalho. E o meu tablet, irmão, conta essa experiência para os irmãos. Ele quebrou domingo passado, eu derrubei ele no chão, eu estava perto da igreja aqui. Aí não abria mais o tablet, tanto é que precisei digitar, a Aninha imprimiu para mim algumas coisas aqui. E eu coloquei, eu tinha esse tablet velhinho, estava lá em casa. Eu falei, vamos ver se ele vai funcionar. E eu pus ele para carregar, ele carregou. E na segunda-feira eu li, irmãos, bastante passagem o dia inteirinho. À noite, ele abria normal. Aí eu fui tranquilo, confiando nele, né? Segunda-feira, terça-feira, de manhã eu vou ler a palavra lá na Santa Casa, né? A gente não pode deixar de ler a palavra, né? E eu vou levar o meu tablet. E chegando lá, irmão, nós cantamos o hino daquele da Aline Barros, né? Que fala, renova minha fé, né? Renova minha força. E a hora que eu fui abrir o tablet, ele não abria, irmão. Eu falei, e agora? Preparei uma palavra para falar aqui. Eu ia falar sobre outra passagem da Bíblia. E na hora na mente me veio o capítulo 14, versículo 1 do Evangelho de João. Não é esse que nós vamos ler, vou só falar para os irmãos. E os funcionários, a gente faz uma roda, né? A gente faz uma roda lá no lugar da recepção, lá dentro. E a gente canta aquele canto que o funcionário estava. Eu falei, e agora, o que eu vou falar? Né? O tablet não abre. O que eu preparei
que eu ia ler na passagem, não vai dar para me ler. Me veio aquela passagem na mente, do Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 1, que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Quer dizer, não fiquem apavorados, não fiquem destabilizados, né? Não fiquem com medo, não fiquem aí sem esperança. Algumas coisas que eu li para os irmãos: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai existe muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar lugar, e voltarei e vos levarei para onde eu estiver, vocês estejam juntamente comigo. Por que Jesus lançou essas palavras, irmãos, para os seus discípulos? Porque antes dessa passagem que Jesus falou, ele começou a falar sobre a necessidade da sua saída do mundo. Ele ia partir, ele não ia ficar mais junto com os discípulos, porque os discípulos tinham Jesus como uma âncora, que dava estabilidade na vida emocional deles, espiritual, física. Tanto é que quando eles foram pescar, não pegaram nada, Jesus estava lá naquele lugar e mandou eles jogar a rede novamente. Eles falaram: Senhor, a noite inteira pescando, a noite inteira jogando rede ou jogando tarrafa, nós não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, porque o Senhor está mandando, nós vamos jogar a rede novamente. Ali foi uma estabilidade, irmão, financeira também, porque eles viviam da pesca. Pedro, André, Tiago e João eram 4 primos que tinham uma empresa de pesca. Eles viviam desse, era o que eles tinham que vender os peixes, era o sustento da família dele. E ali eles viram tudo isso, irmãos. Eles viram quando eles estavam no barco à deriva lá, aquela tempestade que ninguém conseguia acalmar. De repente eles ficaram com medo: nós vamos morrer. Mas Jesus estava ali no barco com eles. E Jesus, irmãos, Ele era o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Ele fez com que aquela tempestade se acalmasse. E eles ficaram calmos, ficaram tranquilos naquele momento. Quando Jesus falou que era importante Ele ir embora, aí eles esqueceram tudo, irmãos, que Jesus fez por eles. Começaram a ficar apavorados: e agora? O que nós vamos fazer? O mestre vai embora, nós vamos ficar sozinhos, nós vamos ficar à deriva. A nossa âncora, como eu falei, eu li aqui, algumas coisas, a nossa firmeza, a nossa esperança, a nossa estabilidade, a nossa fidelidade, tranquilidade, força, o nosso abrigo, a nossa proteção, o nosso apoio, vai embora. E como que nós vamos ficar agora? E Jesus, percebendo isso, Ele falou: não fiquem apavorados, crede em Deus. Eu não falei para eles tudo que eu estou transmitindo para os irmãos, mas eu falei que existe momento que nós ficamos desestabilizados, que nós perdemos a esperança, que nós perdemos a tranquilidade, a força. Muitas vezes nós pensamos que nós ficamos sem abrigo. Eu estava falando, e eu disse, irmãos, também para aqueles funcionários, que tinha uns lá que eram cristãos, e eu disse também: nós estamos vivendo um tempo de pandemia, e essa máscara que nós estamos usando, nós usamos todos máscara, não ficamos sem máscara, é uma proteção para que esse vírus não nos atinja e tire a nossa vida física. É uma proteção. O distanciamento é uma proteção. O lavar as mãos com álcool gel é uma proteção. O ficar em casa é uma proteção contra o vírus que causou essa pandemia. E eu disse
a eles, né, que estavam lá. Mas, meus irmãos, muitas pessoas se esqueceram da proteção maior, que está no versículo 18, que os irmãos acompanham comigo, que diz assim: para que por duas coisas, é Hebreus 6,18, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação, nós os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que eu quis dizer, irmão, o que eu quero dizer para os irmãos nesta noite, com esse versículo 20, que Jesus é, versículo 19, que Jesus, ele é a âncora da nossa alma. As pessoas, irmão, tinham sim, eu também usei, né, essa proteção, nós usamos máscara, usei o álcool gel também, né, cumpri todos os protocolos, precisava distanciamento, também precisei ficar em casa por alguns motivos, né, para que eu não fosse atingido por esse vírus que matou milhões de pessoas. Mas eu também disse que as pessoas se esqueceram de se proteger da pandemia espiritual. Ninguém buscou a âncora que é Jesus. Como que cresceu, meus irmãos, durante esse tempo, a crise da ansiedade nas pessoas, a crise da depressão, também cresceu na vida das pessoas. Por quê, irmãos? Porque se esqueceram de colocar Jesus como a sua segurança, como a sua âncora. A crise, o divórcio aumentou, né? Homicídios aumentaram, suicídio. Por quê, meus irmãos? Porque esqueceram da âncora maior, da proteção maior, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Tudo foi importante, irmãos, nós fazermos ou continuar fazendo até determinada ordem, até passar essa pandemia que vai passar em nome de Jesus. Mas o mais importante que eu queria dizer para os irmãos nesta noite, nós temos Jesus como a âncora da nossa alma. E porque tudo isso aconteceu, crise de ansiedade, crise de depressão, não preciso nem falar muito, que os irmãos já viram, né, a televisão anunciando, as estatísticas falando, divórcios acontecendo, filhos brigando com o pai, aquela confusão acontecendo, porque esqueceram da âncora maior, da proteção maior, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus. Nós não podemos esquecer. Eu dizia essas palavras, que eu estava sem a Bíblia lá, né? Eu falei, agora eu vou ter que... Na célula, o Renan perguntou se alguém tinha passado, né, por alguma crise. Eu falei para ele, ó, Renan, eu não posso ser hipócrita e mentir, eu não passei por crise, mas eu tive que ficar em casa, né, ali me guardando, né, por causa da minha idade, por causa do problema que eu sou diabético. Mas a crise da ansiedade, da depressão, tudo isso não teve poder sobre a minha vida. Porque Jesus estava ali como minha segurança, Jesus estava ali como minha âncora, Jesus estava ali como a minha estabilidade espiritual. Eu li a palavra de Deus, esse versículo que até eu falei, o Renan me serviu, irmão, de âncora, para ler para as pessoas que estavam lá, para os funcionários da Santa Casa. Só Jesus, irmãos. A pandemia atingiu, a gente sabe que fisicamente muitas pessoas foram embora, mas nós sabemos também que espiritualmente, emocionalmente, também pessoas se desestabilizaram, pessoas perderam a fé, pessoas recuaram, pessoas não voltaram. Quantas pessoas não viam a hora de as igrejas novamente voltar, mas não voltaram. Porque não colocaram, muitas pessoas, irmãos, não colocaram Jesus como a segurança,
como a âncora, né? Aqui algumas coisas aqui, como apoio, como abrigo, como proteção, como fidelidade, estabilidade. Ainda não terminou, irmãos, mas vamos colocar Jesus como a nossa âncora. Não deixe o desânimo de tomar a sua vida. Não deixe a ansiedade de tomar conta. Não deixe a depressão de tomar conta. Mas isso só vai acontecer, irmão, se nós tivermos Jesus como a nossa âncora. E também eu estava lendo que a âncora, ela tem dois objetivos. Você descer a âncora e levantar a âncora. Jogar a âncora e levantar a âncora. Descer a âncora no fundo do mar quer dizer você ficar estabilizado. Você não ir à deriva, como aconteceu lá no barco, com os discípulos apavorados. A âncora estava ali, mas eles esqueceram que Jesus estava ali. E ela serve também, irmão, quando fala vamos levantar a âncora. Quer dizer que o navio vai mudar de lugar. Ele vai sair de um lugar, ele vai se posicionar em outro lugar. E eu dizia essas palavras para eles, irmãos. Deixa eu olhar aqui para mim não perder o horário. E quantas pessoas, irmãos? Os discípulos, irmão, que andaram com Jesus, estavam ali lado a lado, dormiam junto, comiam na mesma mesa, né, andavam para todos os lugares. Eles também passaram por isso, irmão. Ficaram desestabilizados, ficaram ali apavorados, ficaram ali sem... E agora, o que nós vamos fazer? Talvez Pedro, André, João, as pessoas, um cutucava o outro, falava, e agora, hein? E agora? O que nós vamos fazer? O mestre disse que vai embora, diz que é importante, é necessário ele ir, vai deixar nós aqui sozinhos. Nós tínhamos ele como segurança na nossa vida. O que nós vamos fazer agora? Os discípulos falaram. E Jesus, irmãos, ele percebeu. Ele percebeu, logo ele lançou uma palavra de fé, irmãos. Não turbe o vosso coração. Quer dizer, não fique apavorado. Não fique desestabilizado. Não fique aí com medo. Não pense que vocês perderam o abrigo, não. Ele disse, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar lugar, mas eu voltarei novamente e vos levarei para onde eu estiver, vocês estejam comigo. E aqui o versículo 19, né, que é o que nós estamos mais enfocando, falar qual temos como âncora, segurança, estabilidade, muitas outras coisas aqui, né, irmãos? Tranquilidade, força, abrigo, irmãos. Por isso que o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Olha bem que a palavra diz que aquele que habita não é aquele que visita. Nós não podemos ser visitantes no esconderijo do Altíssimo, mas nós temos que ser habitantes. Habitar na casa de Deus, na sombra do Onipotente, ele vai descansar, ele vai ter tranquilidade. Meus irmãos, nós não podemos sermos visitantes do esconderijo do Altíssimo, mas temos o quê? Habitar, não simplesmente nós sermos o que? Pessoas que visitam o esconderijo do Altíssimo. Nós temos que ter uma habitação eterna, uma habitação perpétua na casa de Deus. Nunca deixarmos, irmãos, que nada venha nos colocar em deriva, nos colocar em dúvida, nos colocar ali sem saber o que fazer. Deixa eu ver aqui para os irmãos, né? A qual temos por essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Meus irmãos, o que eu queria dizer para os irmãos, compartilhar esse trecho, foi uma experiência que eu tive
né, lá na Santa Casa. De terça-feira uma vez a gente é feito uma escala, e terça-feira passada agora eu caí na escala de estar lá para trazer a palavra, né? Porque aquelas pessoas também precisam de segurança, irmão. Até eu disse uma palavra para eles, né? Falei, vocês que estão aqui, né, são os verdadeiros, aqueles que ampararam aquele bom samaritano. Vocês são aquele bom samaritano que ampararam aquele homem que estava caído ali no caminho. Passaram os sacerdotes, passaram os levitas, um passou, olhou e foi embora, outro passou de longe, para não chegar perto daquele homem, para não precisar prestar socorro. E vocês estão aqui como os bons samaritanos, cuidam de pessoas, que vocês às vezes nem conhecem essas pessoas, e às vezes, muitas das vezes, eu disse, né, como exemplo, às vezes não é nem reconhecido, às vezes, né, irmão? E é uma realidade, né, irmãos? E vocês precisam da proteção da alma. Vocês estão protegidos com máscara, álcool gel, distanciamento. Muitos talvez precisam ficar em casa, mas não está protegido da pandemia espiritual. Existe a pandemia física, irmão, que tem destruído, tem levado pessoas a óbito, mas existe a pandemia também espiritual, que se nós não tivermos como âncora Jesus, nós também podemos ir a óbito espiritual, a nossa alma ficar doente, nós não sabemos o que fazer, mas Jesus, o nosso Deus, irmão, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele é o nosso protetor, Ele é aquele que dá para nós estabilidade espiritual. Vamos colocar Ele, irmãos, como o tudo na nossa vida. Ainda não passou, mas coloque Jesus como Senhor da sua vida e da nossa vida. Amém, meus irmãos? Deus os abençoe a todos nesta noite, né? Eu falei, a minha mensagem da noite vai ser, né, essa experiência que eu tive. Eu não tinha o que fazer, irmãos, o tablet não abriu. O que eu tinha preparado para ler, né, eu não consegui ler. Mas logo veio essa passagem na minha mente, da âncora, que nós temos que colocar Jesus como o nosso tudo na nossa vida espiritual. Deus os abençoe a todos os nossos irmãos nesta noite, né? Em nome de Jesus, que os irmãos tenham uma semana abençoada. Hoje é o primeiro dia da semana, né? Já começou a semana hoje. Amanhã é segunda-feira, segundo dia da semana. Amanhã tem oração. Não vamos esquecer, irmão, de estarmos aqui em oração, buscando proteção espiritual, buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Amanhã é feriado, amanhã é dia da proclamação da República, né? Feriado, né? No Brasil todo, né? E nós vamos estar aqui orando, buscando a presença do Senhor nosso Deus. E terça-feira tem a célula. Os irmãos veem como que a célula é importante, irmãos, né? Logo já me veio a palavra da célula. Eu não tinha outra coisa, logo me veio a palavra da célula. Eu vou ler a palavra, vou falar da palavra da célula nessa manhã aqui na Santa Casa. E Deus deu graça, irmão, eu pude trazer uma palavra para aqueles funcionários, e essa palavra eu trouxe para os irmãos nesta noite, né, irmão? Tudo é importante, viu, irmãos? Continuarmos com o distanciamento, né? Usando as máscaras, né? Álcool gel, né? Se quem precisar ou puder ficar em casa é importante, mas não esqueça, irmão, do mais importante é Jesus nos dando proteção. Amém? Vamos agradecer a Deus, vamos ficar de pé, irmão, vamos orar, agradecer ao Senhor. Quarta-feira tem estudo da palavra de Deus, vamos estudar a palavra do Senhor, que é muito importante, né, irmão? Nós vamos orar neste momento. Eu vou pedir para os irmãos lá do som, se eles puderem colocar aquela canção lá que nos dei. Os irmãos colocam bem baixinho que nós vamos orar nesse momento. Dá para fazer? Nós vamos orar, irmãos. Nós vamos lembrar de pessoas que precisam de oração. Nós vamos falar com Deus, vamos derramar nossa alma. Vamos orar igual Ana orou,
né? Ana estava cheia do Espírito Santo de Deus. E a oração dela foi sincera, foi fiel, foi verdadeira, a ponto do sacerdote Eli, um homem de Deus, achar que ela estava cheia de vinho, né? Cheia de mosto, né? Mas não, ela estava ali clamando a Deus. Clame a Deus, irmão. Busque ao Senhor. O culto foi uma bênção, né? A palavra que eu disse para os irmãos nesta noite, eu creio que também serviu para a nossa vida espiritual, para a nossa vida espiritual. Nunca esquecemos, né? Dá para os irmãos colocar, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Então os irmãos podem soltar, né? Que nós vamos orar, viu, irmãos? Coloque a mão no seu coração, né? E vamos falar com Deus neste momento, né? Glória a Deus. O irmão vai soltar a música e nós vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Agnus Dei. Glória a Jesus. Amado Senhor, nós estamos aqui nesta noite, Pai, cultuando, louvando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente em momentos de angústia, em momentos difíceis, em momentos, Senhor meu Deus amado, de desestabilidade, no momento de medo, no momento que nós achamos que nós estamos sozinhos, no momento que o nosso coração está angustiado, no momento, Senhor, que nós perdemos toda a esperança. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, estamos aqui em oração nesta noite. Ó Deus, cura a alma, Senhor. O Senhor é a nossa âncora. O Senhor é o tudo na nossa vida espiritual. Quantas pessoas nessa hora, Senhor, estão desesperadas, estão desprotegidos, Senhor, espiritualmente, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, nessa hora, não sabem a atitude que tomar, não sabem o que fazer. Quantas pessoas pensaram em desistir, em voltar atrás. Oh, Senhor, quantas pessoas, ó Deus querido, estão num leito, no hospital nesta hora, Senhor. Oh, Deus querido, entra naquele lugar, Senhor, naquele quarto, Senhor, cura, liberta, Senhor, transforma, dá vida, Senhor. Oh, Deus, que o Senhor venha ser o nosso abrigo, oh, nosso Deus Todo-Poderoso. Oh, Pai Celeste, se anda lá malabachia lazassou, oh, grande Deus, cura a alma, cura as feridas, cura, Senhor, o corpo físico, o corpo espiritual, tira toda a ansiedade, tira toda a depressão, oh Deus amado, que caia por terra todo homicídio, suicídio, toda investida de Satanás contra a igreja de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Senhor, nós lançamos armas poderosas contra as fortalezas do inimigo. Nós queremos, Senhor, fazermos igual Josué, Senhor, no tempo de angústia, nos tempos difíceis, nós queremos louvar ao Senhor, nós queremos derrubar as muralhas intransponíveis com a nossa adoração, com o nosso louvor, Senhor. Glória a Deus. Senhor, fala mansamente em cada coração, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Abençoa a sua igreja, abençoa o seu povo, abençoa as famílias, abençoa os casais, os nossos jovens, essa geração de Daniéis, abençoa as nossas crianças, geração de Samuel, Senhor. Nós oramos para a glória do Teu nome, que o Senhor venha ser a âncora da nossa alma,
a nossa estabilidade espiritual. Oh Deus querido, em nome de Jesus, Senhor, continua abençoando aquela criança Lorena, continua cuidando dela, Senhor. Nós oramos nesta noite para a glória do Teu nome, Senhor. Glória a Deus, porque o Senhor já entrou lá no Santo do Santo, o Senhor já rasgou o véu, o Senhor que nos separava. Oh, agora nós temos acesso ao coração do Pai, que as nossas orações serão orações, ó Pai, sinceras, fiéis, ó Pai, que penetre os arraiais de Deus, que chegue até o trono da graça do Senhor. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus nós oramos nesta noite. Abençoe todas as igrejas de nossa cidade, todos os ministros da palavra de Deus, todos os pastores e pastoras. Oh Pai Celeste, nós oramos, a igreja de Deus, a igreja vencedora. Oh Deus da glória, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Cordeiro, da igreja que foi lavada, remida pelo sangue do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus, nós oramos nesta noite, Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus. Muito obrigado, Deus querido, pelos nossos irmãos queridos, que vieram hoje, nessa noite, à casa de Deus, aqueles que estão assistindo, Senhor, pela rede social. Ó Deus querido, abençoe, Pai, aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, Senhor, que também sejam abençoados, para a glória e honra do nome do nosso grande Deus e Salvador, do nosso Jesus. Obrigado, Deus querido, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Quem concorda, diga amém, bem forte, irmão. Glória a Deus, amém, né, irmão? Irmão, eu quero dar um recadinho para os irmãos do Conselho de Pastores. Segundo sábado do mês de dezembro, nós vamos ter o culto do dia da Bíblia. Já estou avisando os irmãos antecipados, os irmãos que conhecem, todas as igrejas, principalmente que fazem parte do conselho, vão se reunir. Nós vamos escolher um lugar, irmão, uma igreja, né, um lugar, ainda está para decidir, e nós vamos estar todos lá comemorando o dia da Bíblia Sagrada. Amém? Deus os abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Uma ótima semana a todos, e os irmãos vão na paz do Senhor Jesus.